mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times aqui do Rio de Janeiro, dos times cariocas, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, nos campeonatos que eles estão disputando, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão 2018. Final de semana é Brasileirão 2018. Daqui a uns 40 dias vai ser Copa do Mundo. Aí vai dar um tempo em todos os campeonatos. Mas por enquanto, Brasileirão 2018, quarta rodada. Temos cariocas no sábado e carioca no domingo. Um carioca no sábado, que vai ser o Vasco, e os outros 3 jogando no domingo. Então vamos falar de um desses cariocas que jogam no domingo. Vamos falar do Fluminense, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, galera. E falando em Laranjeiras, o time finalmente voltou a treinar nas Laranjeiras. Tinha jogador que já está no Fluminense há algum tempo e nunca tinha treinado nas Laranjeiras. Pelo que parece, o Sornosa estava maravilhado, que é a primeira vez que ele estava treinando lá. Isso se eu não estiver enganado, porque eu li em algum lugar que parece que o Sornosa estava treinando lá pela primeira vez. O Marco Júnior, que é cria da casa, falou que estava com saudades das Laranjeiras. Então é bom sempre treinar ali nas Laranjeiras. Se tiver um CT legal, um CT maneiro, é muito bom que um CT você consegue fazer tudo, treinar, comer, se preparar, mas sempre voltar ali àquela raiz Fluminense de raiz, como meu amigo Marcelo Barros fala, Fluminense de raiz ali nas Laranjeiras é sempre bom para trazer a alma tricolor de volta. Apesar do time Fluminense ser um time de guerreiros, um time que luta sempre, mas é limitado, mas é sempre bom essa alma de guerreiro não se perder ali nas Laranjeiras. Bom, galera, o Abelão tem um jogo complicado para montar o time, vai jogar contra o Vitória. Mas vamos lá. Em parte, o Abelão falou que está muito preocupado, que o Vitória é um time rápido, é um time isso, um time aquilo. Pô, quase sempre eu concordo com o Abelão, mas dessa vez, na boa, não vou concordar muito não. É minha opinião, tá? O treinador é ele, é lógico, o Abel sabe mais do que eu. Pô, mas os jogos que eu vi do Vitória, eu não gostei. O jogo do Vitória contra o Flamengo, o primeiro jogo, que houve aquela roubalheira monstro lá, onde o Flamengo merecia ganhar, acabou empatando, eu não gostei do time do Vitória não, bicho. Muito limitado, mas muito limitado. E eu falei, se vocês pegaram os vídeos, eu falei, para mim o Vitória briga para não cair. Briga para não cair. O Vitória é um dos times que vai brigar para não cair, porque eu não gostei do time. A não ser que contrate durante essa metade do campeonato aí, comece a contratar e melhora o time. Porque o time que tá, na boa, não gostei. O tanto que o Vitória só tem 1 ponto. Vitória só tem 1 empate. Então, ele teve 2 derrotas e 1 empate, que foi justamente contra o Flamengo, que foi um empate muito do roubado, né? Mas, fazer o quê? Ele empatou. Tem lá o Mancini tá pedindo peças descaradas, que ele falou que assim não dá, tem que ter contratação, contratou agora um zagueiro que não estava jogando no São Paulo, estava lá no estado, mas o Vitória não precisa de zagueiro só, o Vitória precisa de um monte de coisa. O Fluminense vai para lá para jogar contra esse Vitória, que Vitória vai lutar para ter a sua primeira vitória. O Vitória vai lutar para ter a sua primeira vitória. Como é esquisito, mas é isso mesmo. Dentro de casa, somar 3 pontos. Tem que pensar em fazer pontos, porque se daqui a pouco, 4ª rodada, 5ª, se ele não faz ponto, daqui a pouco já fica muito na parte de baixo da tabela, para sair é complicado e o Vitória não tem elenco para isso. O Fluminense vai lá na Bahia para buscar os seus 3 pontos. Contra o Corinthians, não merecia perder. Fluminense tem que fazer uma vitóriazinha dentro de casa. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para ver o Fluminense. Deixa eu ver aqui. Tricolor. Fluminense está com 4 pontos. Fluminense está com 4 pontos. Uma vitória, um empate e uma derrota. Então tem que ter uma vitóriazinha fora de casa para ganhando, vai a 7 pontos, já encosta lá no pessoal que está em cima lá. Ou seja, o Fluminense precisa ganhar. O Fluminense está contratando alguns jogadores e o que eu falei aqui, meus amigos tricolores, a zaga do Fluminense com o Renato Chaves e o Ibanes é essa porque ele não tinha opção, galera.
o Abel não tinha opção de mudar. Quer dizer, até tinha. Ele tinha o Reginaldo, que já foi embora, e o Frazan. Mas agora chegou um menino que foi trocado pelo Reginaldo, Luan Pérez parece, que é bom jogador, que já está jogando no lugar do Iban, que se machucou, ele já está jogando ali, quer dizer, apesar que na última partida jogou o Frazan, né? Jogou o Frazan, mas tem ali o Luan Pérez, e agora vem um rapaz chamado Natan, que quase não jogou aqui no Brasil, estava jogando fora, ficou 10 anos fora e veio para o Brasil, ou seja, mais 2 zagueiros. Acredito eu, nunca vi esse Natan jogar. Pô, mas se ele for pior do que o Renato Chaves e o Gun e o Frazan, era melhor não vir. O Luan Pérez, acredito eu, que quando o Ibanes puder jogar, a zaga vai ser Luan Pérez, Ibanes e mais alguém. Ou o Gun ou o Renato Chaves. Acredito que ele barra o Renato Chaves e deixa o Gun. Até aparecer alguém. Porque se esse Natan for bom, daqui a pouco a zaga é Natan, Ibanes e o Luan Pérez. Eu sempre falei aqui, o Abel não confia na sua zaga. É por isso que ele coloca 3 zagueiros. E o Fluminense está contratando zagueiros por quê? Porque o Abel pediu. Reginaldo já foi, tem lá o Frazan, agora tem Natan, Luan Pérez, Ibanes, Frazan, Renato Chaves e o Gun. Tem 6. Dá para ele escolher 3. Para mim, desses 3, se tiver que deixar um experiente, até porque o Gun é o capitão, deixa o capitão. Mas Renato Chaves, banquinho, a meu ver. O Abel falou que tem algumas preocupações, que já perdeu um zagueiro, que é o Ibanes, e ele pode perder algum. E ele já falou que o Natan, que já estava treinando lá, e o Luan Pérez não podem jogar pela Sul-Americana, que o Fluminense joga quinta-feira pela Sul-Americana contra aquele time horroroso do Nacional Potosí. Só que joga na altura. O Vasco foi lá, perdeu de 4 lá. Os times que jogam na altura sempre levam vantagem por causa do ar, falta oxigênio, a bola é mais rápida. O Fluminense e o Abel tá preocupado com isso. Jogar na altura lá, ganhou de 3-0 aqui, tem que jogar na altura lá. Então ele tá preocupado em como o Natan, o Luan Pérez não pode jogar, de repente ele poupa alguém. Já coloca o Luan, coloca o Frazan e poupa algum, ou poupa o Renato Chaves. Ele não falou, mas pelo que ele disse, pelo comentário dele de que o Natan e o Luan não podem jogar Sul-Americana e não tem o Ibanes, acredito que ele possa poupar alguém ali na zaga. Pode poupar ou o Gun ou o Renato Chaves. De repente ele poupa o Gun ali para esse jogo contra o Vitória, que é um jogo importante, que ele está preocupado com a altitude lá, contra o horroroso time do Nacional Potosí. Mas é na altura. Então ele vai ali com os 3 zagueiros, tem a volta do Gilberto, apesar do Léo na última partida ter ido bem, mas o Gilberto volta, que fez aquela bobeira, aquela falta desnecessária no Sassá, que foi expulso, ele volta. Pelo outro lado, ele tem o Ayrton, que está sempre muito bem, o Richard no meio, tem ali o Sornosa, tem o Jadson ali pelo meio, Richard, Sornosa, Jadson. Na frente deve ser o Marcos Júnior mesmo. E lá o Pedro, que está fazendo gol. Está dando sorte, está fazendo gol, tem alguma qualidade, mas não é isso tudo. Ele tá, a meu ver, ele está vivendo só um bom momento, porque ele é bem limitado, e o Abel não tem outro. A mesma coisa que eu falo da zaga, que o Abel coloca essa zaga porque ele não tinha mais opções de melhorar a zaga, eu falo do Pedro, do centroavante. A hora que o Abel tiver um centroavante com uma qualidade melhor, o Pedro é banco, apesar de estar fazendo gol. A hora que ele tiver, ele lamentou muito que leva Gladiador não poder vir, mas a hora que o Fluminense contratar um centroavante, ele vai ter opções, o Pedro é banco. Para mim, o Fluminense ainda precisa contratar atacante. Tem lá o Robinho que veio, que ele falou que está melhorando o Robinho, que o Robinho é um jogador muito frio, mas ele está melhorando. Mas para mim, o Fluminense precisa de mais um atacante, principalmente de velocidade e um centroavante. Sei que o Fluminense está enroladaço de dinheiro, tá igual o Vasco da Gama.
tão enrolados, tinham que declarar os gastos, ainda não declararam, já estão querendo pedir a cabeça do Abade, ou seja, o Fluminense também está devendo a Deus e o mundo, a situação lá está complicada, bem complicada, muito parecido com a do Vasco, só que a torcida ainda não está pegando o pé, do jeito que fizeram no Vasco lá, que invadiram o campo. Mas o Fluminense vai dessa maneira contra o Vitória. O Fluminense tem que ganhar também. Vamos ser bem honestos. Como eu falei do Vasco. Bom, a gente tinha uma esperança que de repente o Vasco, na chave de grupos, o Vasco conseguisse ir adiante. Mas era um sonho. Era um sonho. A gente sabia que o time do Vasco não era isso tudo. O time do Vasco já conseguiu chegar na fase de grupos da Libertadores, já foi legal, já foi uma façanha legal, apesar de ter pego os times bem limitados, não foi igual ao do Botafogo do ano passado. O Botafogo do ano passado só pegou pedreira, e ficou lógico que o time do Botafogo do ano passado era mais forte que esse do Vasco, que o Botafogo avançou. Ele acabou perdendo para o Grêmio, que foi o campeão. Então, o time do Botafogo era melhor. O time do Vasco chegou, bateu no topo. Onde o time do Vasco poderia ir, chegou. A gente pensava até que o Vasco poderia ser terceiro no grupo. Mas do jeito que está indo, o Vasco nem terceiro do grupo o Vasco vai ser, não vai conseguir chegar no Sul-Americana. Que, a meu ver, é melhor o Vasco não ir para a Sul-Americana mesmo, ficar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil só, e se preparar para tentar chegar na Libertadores pela Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro. E o Fluminense está nessa pegada. Tem a Sul-Americana também. Copa do Brasil já está fora, então o Fluminense tem Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Vamos ser honestos. O time do Fluminense tem time para ser campeão da Sul-Americana? Pode ser? Pode. Mas tem que ser honesto igual o time do Vasco. Não tem. Não tem. Por quê? Quando acabar essa fase da Libertadores, terão times que vão para a Sul-Americana de qualidade. A gente pode ter um Boca Júnior lá. Ou seja, podemos ter um Independente, o grupo do Flamengo ali, poderemos ter. Apesar de, se for o Santa Fé é horroroso. Mas tem nos outros grupos tem time com qualidade melhor do que o do Fluminense, que estava na Libertadores, quando sair da Libertadores vão se juntar na Sul-Americana. Ou seja, a gente tem que ser honesto com o time do Fluminense. O time do Fluminense é limitado tecnicamente. É um time muito aguerrido, mas limitado tecnicamente. Porém, esse time aguerrido e com as suas limitações é melhor do que o time do Vitória. É melhor do que o time do Vitória. Provavelmente o Vitória vai partir para cima do Fluminense, vai tentar ganhar, mas vai dar espaço. Vai sofrer pressão, porque só tem um ponto. Ou seja, quem é que está mais preocupado? Fluminense ou Vitória? Vitória só tem um ponto. Se perder em cara de novo, vai continuar com ponto, daqui a pouco os times já vão começar a abrir 4, 5. Aí mesmo que ele ganhe na próxima rodada, ele continua na zona do rebaixamento. Então, para o Vitória, esse jogo é fundamental. Então o Fluminense tem que ter paciência, cautela, Sornoso já disso ali, controlando o jogo, e quando der espaço, porque vai ter espaço, que o time do Vitória dá muito espaço, utilizar ali, subida do Gilberto, sem fazer besteira, do Gilberto e o Ayrton ali, cruzamento dentro da área, que a zaga do Vitória não é nada disso, é bem limitado, e o Pedro pelo alto ali, Marco Júnior tentar se mexer, e Sornosa batendo de fora da área, cavando a faltinha ali. O time do Fluminense é muito bom na bola aérea, então sempre Ayrton e Gilberto tentando uma jogada individual para fazer uma falta, uma bolinha aérea lá, de repente Renato Salve mete de cabeça, faz 1-0, 3 pontos para o tricolor. Então o jogo é um jogo difícil, mas o time do Vitória, a discordo do Abel, não é isso tudo. Não gostei do time do Vitória, não gostei, o tanto que só tem um ponto. E para mim o time do Vitória, se não fizer pelo menos umas 5, 6 contratações, briga para não cair. E para mim hoje eu coloco o Vitória um dos times que vão cair. Junto ali do Paraná, o Vitória tá naquele bolo. Paraná, Ceará e o Vitória tá naquele bolo. Então o Fluminense pega o Vitória fora de casa no domingo. Levo fé no time do Fluminense. O Fluminense é mais time que o Vitória. É mais time que o Vitória. O elenco do Fluminense é melhor, tem jogadores de mais qualidade. Tem que ter paciência, aproveita o desespero do Vitória, que eles precisam desesperadamente ganhar, e o Fluminense, com calma, tem jogadores com certa habilidade, Sornoso, Ayrton ali pela frente, o Pedro numa boa fase, uma bola aérea ali,
que pode fazer um golzinho, então levo fé time do Fluminense. O time do Fluminense não muda, vem no 3-5-2, pode mudar alguma peça, principalmente na zaga, tem a volta do Gilberto, mas na zaga pode mudar alguma coisa. Na parte da frente não acredito que mude muita coisa. Não acredito que o Abel vá mudar muito para ir com o time misto, não acredito, porque o principal para o Abel, na boa, não é a Sul-Americana, é o Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana, se passar, legal, mas não é a Sul-Americana, apesar de jogar na altura, mas o time do Potosí, do Nacional Potosí, horroroso. O Fluminense, mesmo cansado, eu sou mais do Fluminense. O problema é a altura, né? Já tivemos um problema com o Vasco lá, mas o time do Nacional Potosí é pior do que o time que o Vasco jogou. Dá para o Fluminense ganhar, só não pode ficar com esse cagaço. E no segundo tempo, dependendo, bota a molecada lá para poder correr e eu levo fé no Fluminense. O Fluminense é mais time. Vai no seu 3-5-2, com mudança de repente ali na zaga para poupar algum jogador para o jogo lá na altura, lá perto de Deus, contra o Nacional Potosí. Então, Vitória e o Fluminense domingo, jogo que a gente vai acompanhar e se der, porque os três cariocas jogam no mesmo horário, eu não sei qual jogo que eu vou ver. Porém, o resultado eu vou saber. Aí a gente bate papo aqui na nossa live de domingo. Então, meus amigos, um grande abraço, curtam, compartilhem. Meus amigos tricolores, divulguem o canal rumo aos 1000. Tamo junto, um grande abraço, até mais, tchau, fui, valeu.